Olá, Fatos. Antônio Boco aqui. Ao longo da história, o homem presenciou eventos sobrenaturais que, na maioria das vezes, não possuem explicações científicas. E em tempos de creepypasta, internet e tecnologia, a divulgação dessas aparições tornou-se cada vez mais comum. Com um número crescente de busca por assuntos desse gênero, as pessoas estão cada vez mais confusas sobre o que é mito e o que é verdade. Um desses casos sobrenaturais que despertou medo e curiosidade em milhares de pessoas espalhadas pelo mundo foi a história do Slender Man. Você já ouviu falar? Qual o limite do seu medo? Essa é uma pergunta que pretende responder um dia? Eu vou te alertar com antecedência. Não assista esse vídeo no escuro. Agora, se você preferir, não diga que eu não te avisei. O mistério do Slender Man. E se for verdade? Slender Man, em inglês, significa homem esguio ou homem magro. Isso porque ele é geralmente descrito como um ser alto e magro com braços anormalmente longos que podem se estender para intimidar ou capturar suas presas. Tem uma cabeça branca, sem rosto, sem cabelos e sempre está usando um terno escuro e uma gravata vermelha. Suas aparições mais frequentes são em florestas em meio às árvores, camuflando-se. Muitas pessoas também relatavam que viam tentáculos negros saindo de suas costas, confundindo-se com os galhos das árvores. Vários relatos apontavam que a criatura tinha como alvo crianças e adolescentes. Utilizando seus braços estendidos, ele hipnotiza suas vítimas, deixando elas totalmente impotentes. Após isso, ninguém sabe o que o Slender Man faz com suas vítimas. Elas simplesmente somem, sem deixar rastros. Desaparecem. Por causa disso, nós questionamos: de onde surgiu essa história? Quando foi a primeira vez que ele foi visto? Para sua sorte, nós encontramos algumas respostas. Já houveram relatos de testemunhas relacionadas ao Slender Man durante a história. Um exemplo disso está nos primeiros baralhos de tarô, datados do século XIV em uma floresta negra ao sul da Alemanha. Nesse baralho, existe uma assustadora criatura muito semelhante ao Slender Man, chamado Der Ritter, o Cavaleiro. Essa carta representava a morte. Em escritos dessa época, essa figura horrenda é encontrada sequestrando crianças dos braços de seus pais. Só que o real motivo de tantas pessoas terem medo desse ser sobrenatural começou realmente no dia 10 de junho de 2009. Existe um site chamado Something Awful, que é lotado de curiosidades, humor, mistérios e fóruns de vários assuntos. No dia 8 de junho de 2009, foi lançado um concurso em seus fóruns para as pessoas fazerem montagens em fotografias, inserindo nelas entidades sobrenaturais. Até aí, tudo bem. No dia 10, um usuário de nome Victor Surge enviou 2 imagens de um grupo de crianças com uma criatura alongada atrás. Estava escrito abaixo das fotos: "Nós não queremos ir. Não queríamos matá-los, mas o seu silêncio persistente e seus horríveis braços estendidos nos consola ao mesmo tempo." 1983, fotógrafo desaparecido. A partir daí, as fotos começaram a viralizar na internet e muitos que tiveram acesso duvidavam se realmente era uma montagem ou se era real. As coisas então começaram a ficar bem estranhas. Um caso que gerou imensa repercussão e que até hoje atrai milhares de pessoas foi a série Marble Hornets. Este é um canal do YouTube que tem deixado muita gente morrendo de medo. Ele foi criado em 2009 e recebe novos vídeos até hoje.
Estes vídeos relatam, em uma espécie de diário visual, as fitas de gravação que foram deixadas por Alex, um estudante de cinema que dirigia um projeto chamado Marble Hornets, produção de filme independente e de baixo custo. Seu amigo Jay ficou com as fitas, pois Alex ameaçava queimá-las sem nenhuma explicação para isso. Alex parecia estar sendo perseguido por alguém. Jay percebeu isso e começou a assistir essas fitas para tentar descobrir o problema. Depois de um tempo, Jay começou a ficar confuso e acreditava que o que estava perseguindo Alex estava atrás dele também. Esse foi outro passo importante para disseminar a história do Slender Man pela internet. E realmente deu certo. Após a repercussão alcançar milhares de pessoas, começaram então a criar conteúdo na internet falando sobre ele. Mas o que realmente chamou a atenção foi um documentário chamado Slender Suits. A parte mais sombria do vídeo é um áudio que havia sido guardado há mais de 20 anos e que somente agora foi revelado, de um policial interrogando o pai de uma garota desaparecida, raptada pelo que acredita ser o Slender Man. Essa história definitivamente veio para o mundo real. Mesmo diante de vídeos, fotografias e relatos bizarros de pessoas que viram o Slender Man, nada foi pior do que o caso das meninas de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2014. Jessica's clothes. And one of its hands. You do. Mesmo diante de vídeos, fotografias e relatos bizarros de pessoas que viram o Slender Man, nada foi pior do que o caso das meninas de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2014. Morgan e Anissa eram duas amigas muito próximas e sempre procuravam conhecer mais e mais sobre o Slender Man. Tornaram-se devotas às histórias e acreditavam que, se fizessem algum agrado a ele, poderiam ser suas servas. Detalhe: as meninas tinham apenas 12 anos de idade. Uma delas disse que via o Slender Man em seus sonhos e que ele a observava, que podia ler sua mente e se teletransportar. Um dia, elas decidiram convidar uma coleguinha para comemorar o aniversário da Morgan em sua casa. Totalmente inocente. Na manhã seguinte, elas convidavam a amiguinha para andar no bosque, dar uma volta, brincar de esconde-esconde. Nada demais até aí. O que ninguém esperava era que a terceira amiga fosse esfaqueada 19 vezes. O ataque ocorreu em um banheiro do local. Anissa disse para a polícia que escolheu aquele local porque sabia que havia um ralo ali para escoar o sangue da vítima. O caso explodiu na televisão e nas redes sociais. Vários jornais americanos divulgaram a informação. A menina esfaqueada não morreu, mas ficou seriamente ferida. As outras duas foram levadas ao tribunal e serão julgadas como adultas por tentativa de homicídio contra a vítima. Elas podem ser condenadas por até 45 anos de prisão. Morgan e Anissa admitiram ter planejado matar a outra jovem para mostrar lealdade ao Slender Man, que elas conheceram em um fórum de histórias de terror na internet. Após prestar depoimento, Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce. Anissa lamentou e disse estar arrependida do crime. Ela e a vítima confessaram que Morgan foi a autora das facadas. E você? Acredita nessa história? É melhor você se preocupar e dormir de luz acesa. Ele pode estar aí, ao seu lado. E se for verdade?